Boa tarde. Então, a proposta de hoje a gente vai tratar sobre vertentes, né? Como é um capítulo, um estudo específico que nós estamos fazendo dentro da geomorfologia. E então eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês de vertentes e quais os processos condicionantes em vertentes, principalmente processos associados à dinâmica externa. E está falando também alguns modelados de vertentes, né? Estou aqui numa propriedade e escolhi essa área, o trecho da estrada, onde a gente pode reconhecer alguns materiais que compõem o sistema de vertentes e que são importantes a gente levar em consideração. Aqui nesse percurso, nesse trajeto, nessa estrada, nós temos então uma área onde na estrada mesmo a gente está observando a presença do cascalho, né? Então aqui nós temos rochas expostas, né, na forma de cascalho, e esse material é um material associado a dinâmica interna, né, que é toda a dinâmica rochosa, a estrutura rochosa. E o que eu quero dizer para vocês aqui então, que a estrutura interna, a estrutura rochosa que compõe então esses processos internos, eles em determinados locais eles aparecem e asseguram então todo um condicionante diferenciado no que se refere à formação de novos materiais, a disposição de materiais para a formação de novas áreas. Aqui nessa estrada a gente está observando então o cascalho, a gente vê são cascalhos com materiais areníticos, com materiais com muita presença de quartzo, principalmente o quartzo branco e o quartzo rosa, né? São elementos minerais então que compõem essa dinâmica da estrutura rochosa aqui desse lugar. E aí, o que é importante a gente considerar? Aquilo que eu já mencionei para vocês antes, a questão da importância da água como elemento que vai então condicionar a mudança dessa dinâmica externa, né, que vai favorecer então a migração, o carregamento de materiais, e esse material certamente ele vai para alguma área. Então o que é uma vertente, né? Vertente é algo que se veste para algum lugar. E aqui eu tenho então uma vertente suavizada, né? Ela tem um perfil bastante suavizado. Consequentemente, uma vertente suave, ela vai então favorecer o carregamento de materiais de maneira mais lenta. Isso se a gente levar em consideração um longo período de estiagem. Mas se a gente for pensar numa dinâmica em que chova bastante, por exemplo, logicamente todo aquele material que está na estrutura superficial ali, ele será arrancado. À medida que esse material vai migrando, vai passando de um lugar para outro, as partículas vão se quebrando, né, vai sofrendo atrito e vai então aumentando a quantidade de sedimentos, e esses sedimentos serão carreados para as partes mais baixas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui onde essa água num determinado local ela vai se concentrar, né, num período de chuva, por exemplo, que nós estamos agora. Essa concentração de fluxo de água vai favorecer então outros processos que podem ocorrer dentro de uma vertente, tá? Então a concentração de fluxo de água pode provocar o ravinamento num processo inicial de mudança de estrutura, de forma, até mesmo o vossorocamento. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma área onde está carregando, né, assim, com bastante material já solto na parte superficial, e esse material ele vai compor a dinâmica de um outro local, de uma área mais baixa. Vou mostrar a quantidade de sedimentos. Veja que nesse corte, né, dessa estrada aqui, onde nós temos aqui então a predominância desse material, a gente vê aqui dessas rochas em diversos ângulos, né, tamanhos, enfim, de maneira que a gente vê
que é um material daqui desse lugar. Esse material ele aparece aqui, eu vou estar mostrando para vocês, e veja a angulosidade, né, desse material. A gente percebe que houve fraturamento, né? Houve fraturamento, todavia a gente tem que considerar que essas bordas desse material que foi fraturado, ela está sem nenhum processo de lapidação. Veja que as pontas, né, estão bastante intactas ainda, porque quando há o processo de lapidação, significa que essas pontas, né, elas vão dando atrito aqui uma na outra, pelo processo de rolamento do próprio atrito, ela vai quebrando nessas pontas e vai perdendo partículas e vai ficando arredondado. Então isso daqui mostra que é um material que foi intemperizado, né? Esse material foi intemperizado, porém aqui ele ainda permanece aqui. Não é um material que veio de outras áreas e está aqui. Ele intemperizou, passou por toda uma dinâmica, mas permaneceu aqui no local. Agora, o que é importante a gente considerar nesse processo de intemperismo, de mudança de tipo de material? Olha só, aqui a estrada, o terreno, se a gente observar, é uma área com declive não muito acentuado, mas ele favorece o processo de carregamento de material. E esse carregamento de material vai depender de quê? Do tipo de cobertura vegetal. Então, o tipo de solo, tá? A cobertura vegetal são elementos importantes que compõem uma vertente. Para o processo de evolução de uma vertente, a mudança da forma dessa vertente, então é necessário a gente levar em consideração a cobertura vegetal existente na área. Por quê? A cobertura vegetal, que a gente sabe que é composto pelas folhas, as raízes, enfim, tudo que envolve uma planta, né, vai diminuir então os impactos da gota de chuva sobre esse local, e diminuindo o impacto da gota de chuva sobre esse local, vai então fazer com que a água da chuva, ao cair, promova logo um processo de infiltração ali, e isso daí vai abastecer logicamente o lençol freático. Quando não há a presença de vegetação, o que vai ocorrer? Do contrário, a água ao cair rapidamente vai escoar e não vai dar tempo dessa água infiltrar nem abastecer o lençol freático, e essa água ao cair, ela vai então não só não infiltrar, como também ela vai carregar as partículas de materiais para as áreas mais baixas, que são os sedimentos que vai compor aí o leito dos córregos. Por isso, quando a gente vai estudar a dinâmica de vertentes, que a gente estude também e complemente o nosso conhecimento associado à dinâmica de bacias hidrográficas, né? Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco alguns exemplos do que pode ser os efeitos das raízes, a importância das raízes das plantas num processo de dinâmica de vertentes. Então, como eu estava dizendo para vocês, o nosso estudo aqui hoje é específico, voltado para vertentes, a dinâmica das vertentes, e eu estou trabalhando com vocês então um processo de dinâmica de vertentes em áreas rurais, né? Nós vamos ver logo depois o processo de dinâmica de vertentes em áreas urbanas, né? Que a gente tem assim todos uns condicionantes diferentes em relação a esse que nós estamos estudando aqui. Então, aqui a gente está vendo já uma vertente bastante inclinada. Logicamente, essa vertente bastante inclinada, ela tem uma dinâmica de movimento de material diferente de uma vertente mais suavizada. Então, o que isso significa? É o que nós vamos estar tratando agora, tá? Aqui é uma vertente onde o processo de ocupação dessa área é de pastagem, né? Ao longo dos anos, isso daqui nós já tivemos lavoura aqui com outros cultivos, por exemplo, de banana, de mamão,
tá? E agora a gente tá já com muitos anos com essa área simplesmente com uso para pastagens, tá? E aqui, quando eu falo de área com uso de pastagens, a gente tem que levar em consideração o que o gado faz sobre esse lugar. Se é uma pastagem, a gente tem nesse tempo agora, o tempo tá de chuva, né? Então favorece que toda a área esteja com a cobertura vegetal bastante relevante, né? A área está com cobertura. Mas aqui nós temos a questão dos trieiros, né? Os trieiros por onde o gado passa, eles vão formando os trieiros através da sua rotina diária, né? E aí, não é só o trieiro que está aqui. Aqui nós temos um processo geomorfológico muito interessante que é a concentração de fluxo de água por onde esse gado passa. Quer dizer, a compactação do terreno, né, por um determinado local onde ele rotineiramente passa por ali, compactua esse solo, tá? E compactuando esse solo, nós vamos ter então dificuldade de infiltração de água num período de chuva. Logicamente, aqui eu já tenho dificuldade de infiltração de água, não só pelo processo de compactação, mas também pela declividade do terreno. A gente sabe que quanto mais declivoso for o terreno, né, maior vai ser a velocidade de escoamento superficial da água, tá? Então, esse escoamento aqui, ele vai ser bastante rápido, né? Principalmente e ainda concentrado nessa área do trieiro do gado. Isso vai acontecer o quê? Com o tempo, né? Os processos acontecendo diariamente sobre esse lugar, quer dizer, vai favorecendo então o posicionamento desse terreno de uma forma que possa condicionar aqui os ravinamentos, né? Os ravinamentos podem dar origem aos vossorocamentos. Eu vou estar mostrando daqui a pouco alguma coisa sobre isso para vocês. Então, aqui há concentração de fluxo de água, tá? Concentração de fluxo de água sobre esse local e, consequentemente, o início de processos de ravinamentos em vertentes. E quando eu disse para vocês que tudo que acontece aqui numa vertente, todo esse material que está aqui nessa vertente ou nessa encosta, né, como alguns autores gostam de utilizar essa palavra encosta, tudo que ocorre aqui nessa encosta será material que vai ser arrancado, logicamente, né, pela declividade do terreno, pela a facilidade de arrancar partículas, até mesmo porque aqui nós temos uma área onde não temos rochas expostas, né? Aqui é o solo mesmo, bastante solo, um solo bastante intemperizado, né, eu diria assim, escuro e, logicamente, então, vai facilitar com que esse material possa ser carregado para o leito do córrego, né? Eu vou estar mostrando isso para vocês agora. Então, numa dinâmica de vertente dessa, eu tenho que considerar a vegetação, o tipo de vegetação, se é uma vegetação contínua, né? Aqui a pastagem ela vai ficar por anos aqui, não vai ter anualmente, por exemplo, os cultivos anuais, faz com que esse solo, determinada parte do ano, seja exposto, né? E não só a questão do solo exposto, determinado tipo de forma de uso sobre esse local, se for cultivos anuais, por exemplo, determinado tipo de atividade agrícola, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter então a mexida, o revolvimento desse material sobre a superfície. Logicamente, se não houver tempo de que essa vegetação possa crescer logo após o plantio e tiver chuva, aí nós vamos ter uma concentração maior ainda de material advindo de sedimentos que serão arrancados desse local e esses sedimentos vão para o leito dos córregos, tá? Então aqui eu tenho que considerar, aí eu já falei para vocês, o tipo de cultivo, se é um cultivo anual, se é um cultivo que vai ser perene, no caso aqui a pastagem, né? É mais importante que se tenha pastagem, lógico, num contexto de uso. Agora, o ideal mesmo seria a não utilização de vertentes e áreas muito inclinadas, né? Ali vocês podem observar, tem umas gueirobas, umas macaúbas, e eu gosto sempre de utilizar a macaúba, né, como exemplo de resiliência, de resistência, né?
porque quanto mais o vento bate nela, quanto mais ela sofre esses ataques externos, mais ela vai crescendo e ficando resistente, né? Assim também somos nós. Nós só vamos ser mais resistentes, ser resilientes à medida que nós vamos aprendendo a lidar com os desafios do nosso dia a dia. Fica aí só uma diquinha para a aula de hoje, né? Então, aqui eu tenho que considerar também um elemento de suma importância, que é a presença dos micro-organismos que estão presentes nesse solo, né? E de todos os micro-organismos, de todos os seres bióticos que existem aqui sobre esse local, que compõem a dinâmica de uma vertente, eu tenho que considerar não só os micro-organismos, mas as atividades do tatu, por exemplo, e também de termitas, como exemplo aqui, os cupins. Ali a gente está observando o cupizeiro, né? Ali naquele local nós temos o cupizeiro e temos vários outros aqui acima, né? E esse cupizeiro, então, ele ajuda no processo de revolvimento de material, retirada de material da estrutura interna para a parte superficial. E então vai, logicamente, ali sobre aquele local existe um oco ali por baixo, onde é a casa do cupim, né? A parte interna dela. E aquilo dali, então, num período de chuva ou do gado vai pisando, aquilo dali vai favorecendo então a retirada desse material também, que será condicionado para os cursos fluviais, né? Então, considerando a dinâmica de uma vertente nos elementos que a compõem aqui, a vegetação, o tipo de uso da área, né? Os elementos bióticos, né, que são a presença das formigas, dos cupins, do tatu, né, de todos os micro-organismos que fazem parte também das raízes das plantas e que estão presentes no solo sobre esse lugar. Então, eles são importantes e devem ser considerados porque fazem parte do processo de intemperismo da área. Quer dizer, a alteração, né, da dinâmica da estrutura desse material. E então essa alteração, ela faz parte do intemperismo, no caso eu estou falando biológico. Aí eu tenho o intemperismo químico e o intemperismo físico. São os três tipos de intemperismos que ocorrem diretamente em uma área de vertente. Eu estou especificando o caso, o biológico. O físico, que seria então o ataque da rocha sobre algum tipo de material. A própria raiz das plantas, né, que o físico e o biológico, em determinadas circunstâncias, eles caminham juntos, tá? Então, o ataque das raízes das plantas sobre a estrutura do solo também vai provocar aqui uma alteração da dinâmica e favorecer o carregamento de material da parte mais alta, logicamente, para a parte mais baixa. Agora, quando há um intenso pisoteio de gado, né, que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, o que esse intenso pisoteio de gado com a questão do tempo, né, um tempo contínuo de uso desse local para a pastagem pode provocar que tipo de situação? Olha só aqui para vocês verem. Então, a gente observa aqui, né, aqui eu tenho o córrego, né, parte dele está desmatado, tá? E aqui, vejamos bem, daqui desse local até ali na frente, ali eu tenho o curso d'água, né? E o curso d'água, vocês podem observar que a água não está limpinha, ela está suja exatamente de material, de sedimentos advindos dessas áreas, tá? E aí nós temos, eu falei para vocês, de processos iniciais de alteração da estrutura, onde nós tínhamos primeiramente um processo antrópico que ocorre sobre o local. É importante a gente estar esclarecendo para vocês a dinâmica dos processos antrópicos que ocorrem associados aos processos naturais, né? Então vocês estão observando aqui, eu estou mostrando, né? Aqui agora eu vou estar tratando já de processos antrópicos. Aqui a água, vocês podem observar, ela está, né, bem marrom, diria assim, mas é pela quantidade de sedimentos que tem, né? Veja a quantidade de sedimentos que tem no leito desse córrego,
tá? Isso aqui é o córrego, ele é uma dos afluentes que fazem parte do Lambari, tá? E aqui, então, eu gostaria de mostrar assim com mais detalhes para vocês sobre essa dinâmica de processos que ocorrem numa vertente. Vocês vão ouvir falar muito disso, de dinâmica de processos em vertentes, né? Olha só, aqui eu tenho então, eu falei para vocês ali mais em cima que existia ali um processo onde a gente chama de ravinamento, né, que eu disse lá mais em cima. E aquele processo de ravinamento, ele aconteceu exatamente por causa da concentração do pisoteio do gado sobre aquele lugar. Então, o que vai acontecer? O pisoteio do gado, onde tem a vegetação, ainda vai conseguir segurar um pouco de partículas para que não ocorra tanto processos consecutivos ou consequentes em relação a essa dinâmica de uso. Mas aqui, como eu tenho um solo bastante espesso, tá? Olha só o tanto que o solo é espesso, a gente não vê presença de blocos de rocha aqui sobre esse lugar, né? E então, o que eu vou ter aqui? Estou olhando que eu tenho medo de vaca e as vacas estão ali perto. Aí a gente pode observar essas partes mais claras, tá? Eu vou estar mostrando aqui bem pertinho para vocês. Olha só, tá? A gente observa aqui as raízes das plantas, né? Onde é que elas estão mais presentes, na parte mais superficial, conseguem ainda segurar o processo erosivo. Mas já na parte mais baixa, a gente já observa que é onde ela não alcança mais, aí o processo erosivo já vai ficando mais intenso, né? Então, aqui eu vou ter que tipo de erosão que vai ocorrendo aqui, tá? É o que a gente chama de erosão recuante. Erosão recuante. O que seria isso então? A concentração de fluxo de água vindo exatamente dessa direção aqui, tá? Ela vai num determinado ponto aqui que já está bem próximo ao barranco, já é a área do barranco do córrego, né? Do leito do córrego, tá? E então aqui nesse local já encontrou uma zona de fraqueza maior no solo, tá? E aí este solo ele vai ser carregado com maior facilidade. Primeiro já tirou a vegetação principal, a vegetação que estava sobre esse lugar, né? Já retirou essa vegetação e o solo ele é um solo fácil de ser removido, porque ele não, aqui nesse local aqui, ele não tem a vegetação principal dele, que é seguro maior, que é árvores de porte maior, por exemplo, com raízes maior, para segurar, para dar sustentabilidade nele, né? E então aqui a erosão, a enxurrada, né, o fluxo de água se concentra sobre esse lugar, vem nessa direção, e à medida que onde é o barranco, onde chega a parte final, dessa parte superficial aqui, que vai dar de encontro com o córrego, o processo erosivo ele vai acontecendo, né? E aqui a gente já vê o início de um vassourocamento, né? Acometido exatamente pela erosão recuante, quer dizer, recuo. O que é recuar? Né? Que saiu daquela área ali do leito do córrego e ela vai vindo então, vai recuando e pode chegar até lá mais na serra, mais em cima, se não houver um processo de contenção nessa área, tá? E aí, isso acontece muito em áreas onde as vertentes são mais inclinadas, como essa daqui, tá? Então, a vertente mais inclinada, os processos que ocorrem sobre ela são bem mais acelerados, mais recorrentes, né? Principalmente levando em conta o tipo de estrutura do material, que é esse solo, né, com bastante, facilita bastante que são presenças de cambisolos, né, solos em áreas de serras aqui na fazenda, tem muito esse tipo de solo, cambisolos, tá? E que facilita então o aumento avançado do processo erosivo. Então aqui está começando um processo de erosão recuante, tá? Recuante porque ela está recuando no sentido do topo da serra, da área aqui, dessa vertente, tá?
E essa erosão aqui, se não houver uma contenção, ela vai aumentar cada dia mais. E eu vou estar mostrando para vocês como que a erosão recuante, ela começa a partir da base, né? Ela vai começando a partir da base e ela oca essa parte de baixo do solo, do terreno, tá? E aí, então, vai provocando consequências, tá? Levando a vossorocamentos. E não só isso, mas o envio de material para o leito do córrego. Vou estar mostrando aqui para vocês como é que está isso daqui. Olha só, quando eu falo de erosão recuante, né, ela começa na base, aqui nessa parte de baixo, tá? Aqui ela vai acontecendo o processo de solapamento das bases. Aqui é o que eu chamo de solapamento das bases, exatamente porque a água vem, né, bate, ela cai, vem, bate e vai fazendo isso daqui. À medida que forma essa poça de água, então aqui nessa área aqui, mas aqui, olha só a quantidade de sedimentos soltos. Então ela vai fazendo esse solapamento e consequentemente vai havendo aí também o esbarrancamento, né, de terreno ou desmoronamento de terreno. Veja só. Então aqui, como é que está já esse material. E veja que quais são os elementos que colaboram para isso daqui. A primeira coisa, o desmatamento da área, né? Tirou-se a vegetação principal. Isso é que a gente deve levar em consideração. Então, o desmatamento da área, o tipo de uso, né? Que no caso aqui para pastagem, o pisoteio do gado, né? Consequentemente, nós temos todos esses processos que vocês estão observando aqui agora, ocorrendo, que são processos que fazem parte de uma dinâmica de vertente com forma de uso associado à criação de gado. Acho que deu para vocês observarem aqui, né, com bastante clareza. Veja. Aqui eu já tenho a exposição de rochas, né? Vai chegar um ponto que aquele solo ali vai se deparar com uma camada rochosa e pode conter um pouco esse processo erosivo, né? O aceleramento pode conter um pouco o aceleramento desse processo erosivo. Veja aqui nesse local. Olha só aqui, que demonstra, né, a questão do pisoteio do gado. Olha isso, tá? Isso daqui tudo é sinal do pisoteio do gado, o que ele provoca numa área de dinâmica de vertentes. Então, tudo isso daqui são materiais que a gente deve levar em consideração, materiais que vão para o leito dos córregos. E esses materiais, então, quando eu quero analisar uma área de entorno, é importante que a gente também considere pegar o material que está no leito do córrego e analisar ele para ver a semelhança, que há a correlação entre esse material que está no leito do córrego e o material que está na serra, né? Há determinadas áreas que vai ser depositado o material e esse material vai sendo compactado, né? E com o decorrer do tempo, a gente vai dando outras denominações geomorfológicas desse material que vai se chamando depósitos correlativos. Quer dizer, o depósito, aquele material que tem nesse local, ele tem uma correlação direta, né, com a sua área vizinha, ou tem correlação direta com que área, né? E aí é importante a gente analisar todos os processos que tem nas áreas vizinhas, tá? Para a gente analisar então o material que está no leito e especificar se é ou não um depósito correlativo. Eu vou estar mostrando para vocês, olha só, né? Vida de professor é assim também, né? Gravar, olha só aqui. Então, aqui existe, é importante que a gente considere um outro elemento que eu vou estar tratando dele com vocês agora. Olha só, um depósito, né, de material. A água vem, bate naquela parte ali e vem esse material que vai ser depositado na área oposta, tá? Então, a gente tratando da correlação que existe entre o material que está no leito do córrego, tá?
e o material das áreas vizinhas, e não só tratando o material que está no leito do córrego com o material que está nas áreas vizinhas, a gente considerar que o fluxo de água desse córrego, ele é um elemento importante para o carregamento desse material para as outras áreas, tá? Quando eu falo de fluxo de água, há determinados locais que o fluxo de água ele é mais intenso, aí eu tenho que considerar volume, quantidade, e eu tenho que considerar a velocidade desse material para carregar então essas partículas que tem dentro do leito do córrego. E quando eu falo de fluxo, aí eu tenho que levar em consideração a nossa região, né, que tem um período aí bastante grande, eu diria aí mais de 6 meses de seca, e logo depois eu tenho um período de chuva, né? Há anos que mais intensos, anos menos intensos, mais períodos chuvosos que vai favorecer então o aceleramento dessa dinâmica entre vertentes e cursos fluviais, né? Vertentes e bacias hidrográficas, por exemplo, tá? Então aqui nesse local o fluxo de água ele não é rápido, é um fluxo parcialmente lento, até porque nós estamos próximo da área da nascente desse córrego, né? Não estamos na cabeceira, né, do córrego. Nós não vamos lá na área de nascente dele, mas é a poucos quilômetros daqui, desse local onde nós estamos. Então aqui eu tenho a água que corre parcialmente lenta, de forma parcialmente lenta, então vai carregar uma determinada quantidade de sedimentos e um determinado tipo de sedimentos. É lógico que os sedimentos maiores vai ficar na parte mais baixa do leito do córrego. E os sedimentos menores, que são as partículas bem menores, que estão em solução, elas caminharão na parte, elas vão percorrer na parte mais superficial do curso d'água, né? E tudo isso daí são detalhes que às vezes a gente deixa de levar em consideração quando a gente vai analisar uma vertente, mas são elementos importantes a serem considerados, tá? O fluxo de água do córrego, a quantidade. Quando eu falo de quantidade, eu falo de enchentes, por exemplo. Eu falo de períodos de seca, onde se o córrego for perene, tá, ele vai carregar uma quantidade bem ínfima de material, porque não vou ter ali o movimento de partículas de áreas de vertentes próximas para vir para o leito desse córrego e ajudar no processo então da quantidade de material, no volume de material que esse curso d'água vai carregar, vai transportar, né? Então, agora, como nós estamos num período de chuva, choveu bastante todos esses dias, né? Então, o volume de água aqui está bem maior do que o de costume mesmo. O fluxo desse córrego aqui, ele não é tão intenso como a gente está vendo agora, ele é bem menor, mas de qualquer forma ele carrega uma quantidade considerável de materiais, de sedimentos advindos das áreas próximas aqui. Então tudo que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, aquilo dali, essa parte que onde a gente chama de lama, onde eu pisei no atoleiro, né, são coisas, argumentos que a gente arruma para nomes, né, que a gente coloca são nomes do nosso cotidiano, atoleiro, barro, né, mas que tudo isso são sedimentos, né, são materiais que fornecerão componentes para aumentar então o volume e o fluxo de água desse córrego. Aí vocês estão observando, né? Eu acho que ficou claro para vocês essa importância da relação que há de se considerar o grau de inclinação da vertente, tá? Com a forma de uso desse lugar, tá? E também considerar o volume de fluxo de água desse lugar, os meses do ano que a gente vai estabelecer, fazer essa análise, né? E o período de seca, período mais chuvoso, enfim. Tudo isso são critérios que a gente tem que considerar ao fazer uma análise, por exemplo, de bacias hidrográficas, ou fazer uma análise de dinâmica de vertentes, tá? Então o estudo das vertentes engloba tudo isso que eu mencionei para vocês, e eu vou estar mostrando logo em seguida algumas áreas de vertentes com processos concavizados, né, mais côncavas, e vertentes mais retilíneas e vertentes mais convexas. Essa vertente que vocês
que nós vimos aqui, ela tem um perfil, né? Se a gente for desenhar o perfil dessa vertente, a gente vai ver que ela caminha por um determinado, na base, mas no topo, eu diria assim, no topo com um processo de convexação mais acentuado. Depois ela passa por um processo retilíneo, né? Por um perfil retilíneo no meio dela e mais na base por um perfil mais concavizado. Então, numa vertente eu posso ter muito bem esses três formatos, desde o convexado, o retilíneo ao mais concavizado, tá? Tudo isso pode ocorrer num sistema só de vertentes. Dando continuidade ao que nós havíamos visto agorinha sobre vertentes com área de uso para pastagens, nós vamos ver agora uma dinâmica de vertente em que a sua vegetação ela se encontra natural. Mas aqui é uma área onde já teve cultivos, já teve pastagem, né, já foi desmatada, só que deixou, né, crescer as árvores novamente, as árvores típicas de cerrado. Aqui nós temos bastante espécies, principalmente de aroeira, segundo o proprietário aqui da área, né. Então essa vertente é uma vertente bastante acentuada, né, uma serra aqui, bastante acentuada, em que tem toda uma dinâmica de processos de movimento de massa bem diferente da que vimos anteriormente. Aqui o movimento de massa, ele vai ser muito, muito lento, né, até porque nós temos aqui a presença da vegetação. E aí é importante a gente salientar o tipo de vegetação, o tipo de solo. Aqui é um solo de cambissolo, né, popularmente conhecido como solo de cultura, tá? Mas esse tipo de solo é um solo frágil, é um solo suscetível a processos erosivos. Porém, o que vai impedir esses processos erosivos é a vegetação existente na área. Então, a vegetação aqui, típica de cerrado, como eu já havia dito, vai assegurar, né, com que essa massa de solo, ela permaneça no seu local de origem, né? Após o seu processo de intemperismo, essa massa de solo permanecerá no local. Então, aqui eu tenho uma área, a área mais indo da parte retilínea para a parte côncava da vertente, ela está ainda com a presença, né, daqui, a área toda coberta por capim de pastagem, tá? Braquiária. E já aquela parte mais em cima, onde nós estamos, a gente pode observar, vou estar filmando agora mais próximo para vocês observarem, né, que já é a parte mais convexa da vertente, convexa, que está associada ao topo da serra, tá? É toda de vegetação de cerrado. Então aqui os processos são lentos exatamente por isso, porque a vegetação ela resguarda o solo, ela protege o solo do processo de gotejamento de água ou o efeito da água da chuva, e essa aqui vai promover um intenso processo de infiltração de água em relação àquela área que vimos anteriormente. Aqui o processo de infiltração será bem maior, em decorrência de que quando a água da chuva cai, então ela vai percolar, passar pelas folhas das árvores, já vai diminuir o impacto dessa gota de água sobre o solo, porque primeiro ela vai cair sobre as folhas das árvores, vai passar pelo caule e consequentemente ela vai ali acompanhar toda a estrutura vegetal da planta e vai infiltrar no solo, favorecendo então um maior processo de abastecimento do lençol freático. Portanto, aqui nessas serras nós temos aqui, eu vou estar mostrando para vocês, aqui embaixo nós temos o leito do córrego que passa aqui, que exatamente as nascentes dele estão, assim, a área de recarga, a área de abastecimento desse lençol, são essas áreas de topo de serra aqui, graças à presença de bastante vegetação. Nos últimos tempos, esse córrego não tem secado, a gente tem tido um período mais intenso de chuva, e isso favorece então com que tenhamos água por mais tempo no fluxo do leito do córrego, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que a área do leito do córrego, as margens estão no bom estado de conservação, de preservação, tá? Vou mostrar a serra do outro lado e vou explicar para vocês uma outra dinâmica que a gente tem. Então veja só
tá? Ali vocês podem observar, naquela região, nós temos então, ali passa o leito do córrego, nós vamos lá daqui a pouco, vou estar mostrando para vocês, tá? Mas lá do outro lado, então a gente tem a outra serra, né, totalmente preservada na sua vegetação natural, né, e ali o leito do córrego. Então observem bem a quantidade de árvores que nós temos e do porte grande, né? E essas árvores, então, elas asseguram a presença, então, de maior infiltração de água, mesmo sendo uma vertente bastante inclinada. Então, o grau de inclinação da vertente, ela é importante a gente considerar a sua capacidade de movimento de fluxo de água superficial, né, que pode ser mais lento ou mais acelerado. Esse processo mais lento ou mais acelerado depende não só da topografia do terreno, né, mas também depende de processos associados à estrutura vegetal, tá? A estrutura vegetal, ao tipo de solo. No caso aqui não é rocha exposta, como nós vimos anteriormente em alguns locais, não temos a presença de rocha exposta e temos, do contrário, um solo bastante espesso e bastante intemperizado. Um outro conceito que é importante a gente compreender aqui nesse local é de interflúvios. O que é interflúvio, né? Então eu tenho uma serra do lado de cá, onde eu estou mostrando para vocês, que está à margem direita do córrego, e à margem esquerda do córrego eu tenho outra serra. Então entre essas duas serras eu tenho um leito fluvial, né? Por isso que eu falo interflúvio, quer dizer, está entre uma serra e outra. E isso é interflúvio, tá? Então, o que vai acontecer nesse interflúvio? Qual a dinâmica de uso que nós temos nesse interflúvio aqui? Aí a dinâmica está associada. Eu tenho áreas de pastagens próximas, mas eu tenho também a presença da mata ciliar, tá? E aqui eu mais especificamente falo para vocês que é a mata de galeria, tá? Porque o que é a mata de galeria? Aquela mata que, pelo leito, pelo canal do córrego, ele ser bastante estreito, então a mata consegue formar esse dossel e fechar em cima do leito, né? Que a gente chama então de galeria, formando que galerias. A gente vai lá embaixo, eu vou mostrar para vocês como que seria então essa galeria, como que forma essa galeria. Isso faz parte de dinâmicas e processos que envolvem áreas, né, de leitos fluviais menores ou canais fluviais menores, que aqui é um canal fluvial pequeno, é um dos canais que vai abastecer também o Lambari, né, que é aquele córrego que passa na BR-153. Então aqui nós temos várias áreas, várias nascentes que compõem aqui que fazem parte dessa bacia hidrográfica do rio Lambari. E eu vou então mostrar para vocês agora o que seria então essa formação vegetal, como que seria essa formação vegetal, e vou mostrar para vocês mais uma vez a questão do interflúvio. Então veja bem, eu tenho daquele lado de lá, eu tenho uma serra, né? Eu tenho uma serra, aqui eu tenho essa parte de vale, né? Forma esse vale, e aqui eu tenho uma outra serra. Então isso daqui, tá? Nós vamos poder fazer o desenho dessa área depois, que vai formar então um interflúvio. Tenho medo disso. Então, como eu havia falado para vocês, aqui já é uma área que nós estamos no leito, assim, bem próximo do leito do córrego. Ele é de movimento laminar, né? O fluxo de água é movimento laminar, quer dizer, bastante suave. Aqui só vai ter um movimento mais acelerado quando a gente tem, logo após a chuva, durante o período de chuva, onde o fluxo de água que vem da serra, né, e das áreas vizinhas aqui, concentra então sobre ele e vai dar maior movimentação, fluxo mais acelerado. Mas logo que passa, a gente já vê então um movimento bastante lento. E essas partículas, então, que vêm dessas áreas vizinhas, vai ficar em forma de solução nessa água, né? E vai, então, formar
coloração escura que a gente vê aqui, que é porque agora nós estamos em período de chuva e muita chuva tem ocorrido esses dias aqui. Aqui então, o que eu tenho aqui? Um detalhe, né? Que é a formação de galerias. O que é a formação de galerias então? É onde a espécie vegetal, nós temos o leito do córrego, né? E ele é muito estreito, o leito do córrego, a margem direita da margem esquerda é muito próxima uma da outra e vai fazer com que a vegetação, né, havendo então mata da margem direita, mata da margem esquerda do córrego, no topo delas elas vão ter oportunidade de se encontrarem, porque a distância das margens é muito próxima, então vai favorecer a formação de galerias, como é o que nós estamos vendo aqui. E aqui ainda a gente tem bastante espécies típicas, né, que desde as famílias do cipó, as outras árvores de porte maior, xixá e outras mais que tem por aqui, que eu não sei o nome das espécies todas para falar para vocês, mas é importante a gente considerar o movimento das partículas de material, que então aqui vai ser bem menor em relação a uma área que está totalmente desmatada, a uma área onde eu não tenho vegetação superficial para garantir a proteção do solo, proteção do terreno, em que também um outro processo é o tipo de material existente na estrutura superficial, né? Que aí o tipo de material existente pode ser mais rochoso ou material de mais solo, tá? Mais rochoso, então vou ter mais partículas de material formando cascalho, por exemplo, seixos, né? Que vai rolar e vai formar então o leito do córrego, vai para o leito. Ou material mais de solo, né? Que é aquele material mais barrento que a gente fala, né, que vai poder formar brejos, né? No caso aqui, então, forma brejos, porque eu tenho um material típico de áreas vizinhas, que é puramente o solo, e em específico cambissolo, que é o chamado, aqui conhecido popularmente na área do Cerrado, como área de cultura. Então é isso que é importante a gente aprender sobre vertentes, né? E é importante a gente reconhecer as vertentes mais suavizadas, os processos que envolvem uma vertente mais suave, uma vertente mais inclinada, reconhecer os processos que envolvem a estrutura superficial dessa vertente, que é o tipo de vegetação e o tipo de forma de uso, e também importante a se considerar o tipo de solo. Tá? Então são elementos que devem ser levados em conta e analisados ao se fazer uma descrição de vertentes. Tá? Então quando falamos de vertentes, processos e formas, os processos, nós podemos dizer o que envolve os processos. Então os processos seriam os relacionados à estrutura rochosa, tipo de rocha, ao tipo de solo, ao tipo de vegetação existente nas áreas. As formas, quais as formas que esses processos condicionam, tá? Então as formas mais retilíneas, mais suavizadas, mais côncavas ou mais convexas. Tá? O que condiciona isso? É lógico que o movimento do interior da crosta, toda a dinâmica do processo de construção da história geológica da Terra, vai dar então a formação das formas que nós temos hoje. Mas estas formas serão alteradas, são alteradas com o decorrer do tempo, em decorrência das formas de uso e ocupação da área. Então as formas, elas serão alteradas, e o que a gente chama isso de processo de esculturação do terreno. E nesse processo de esculturação do terreno, as alterações todas envolvem a produção de sedimentos, materiais sedimentares, aqueles materiais que serão arrancados da estrutura superficial e que de uma forma ou de outra eles são arrancados de uma área e serão depositados em outras áreas. Aqui então, nas áreas da baixa do interflúvio, né? Eu mostrei para vocês ali mais em cima o topo dos interflúvios. Aqui eu estou no centro, na parte mais baixa desse interflúvio, que é a parte da depressão do terreno, né? Que eu poderia dizer assim, é a parte mais baixa desse vale, entre uma serra e outra, que eu formo então um vale. Então aqui vai ser a área de deposição.
de todo o material que será arrancado dessas áreas superficiais mais altas e eles vão parar aqui embaixo. Então, quando eu falo de formas de relevo, quando eu falo de alteração de formas de relevo, a gente pode pegar uma vertente como unidade de análise, tá? Pegando essa vertente, a gente analisar todos os processos que envolvem a evolução dessa vertente, a modificação dessa vertente, os processos de esculturação dessa vertente. Então, fica aí para que vocês possam internalizar esse conteúdo de vertentes e ver como ele se integra aos conceitos de formas de relevo, aos conceitos de evolução de formas de relevo. Então, uma vertente é uma unidade de análise, uma microbacia é uma unidade de análise, e como os nossos autores, Jurandir Ross, Margarida Penteado, mas principalmente Jurandir Ross, Dirce Sueter Garay, que é uma outra autora que trata muito da questão dos materiais existentes, a Castro também, que é uma outra autora que eu indico para fazer leitura sobre a macro compartimentação do solo, como é que o solo se compartimenta nessas áreas de vertentes e qual a interferência desse solo para estas áreas, né? Eu tenho também Bigarella, que tem uma importante leitura sobre todos os processos que envolvem uma vertente, principalmente vertente em áreas tropicais, né? Que eu disse já para vocês que o condicionante relacionado à zona térmica da Terra é de suma importância. Aqui nós estamos numa área tropical, e a área tropical onde nós temos um período de chuva e um período de seca. Então eu tenho duas estações bem definidas. E esse condicionante climático, ele desenvolve então processos de esculturação de formas que, a depender do tipo de estrutura de material, nós vamos ter então o aparecimento de perfis diferenciados de relevo. Então, essa é a dica. Até mais. Como eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho, olha só, a presença do que a gente fala de formação de brejos, né? Aqui. Material da enchente que veio, né? Das áreas vizinhas. Então eu tenho um dossel aqui, tá todo emendado, né? Dossel das plantas. Aqui tá com sinal de que houve uma enchente, né? Passou por cima dessa vegetação aqui. E aqui vocês podem observar o solo. E aqui o pé e as pernas da professora. As condições que ficaram. Mas tá de boa.